No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 gastos que podem acabar com sua vida financeira, ou talvez não acabar, mas que podem atrapalhar um pouco da sua vida financeira. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 gastos que podem acabar com sua vida financeira. Ou talvez não, né? Depende muito de que forma você lidar com esses gastos, mas que é bom sempre ser analisados no momento em que você for pensar em fazê-los. Tem gastos que eu vou falar aqui, afinal, que muitas vezes não pode nem ser interpretado como gasto, ou talvez você não entenda como um gasto, mas que você pode fazê-lo, às vezes você nem perceber. Então eu vou falar sobre esses 5 gastos a partir de agora mesmo. Bom, o primeiro gasto é o gasto com aquela realização de sonhos fora de hora. Você deve estar pensando, poxa, mas como assim realizar um sonho fora de hora? Se sempre falamos que para realizar todos os sonhos temos a hora certa. Mas quando eu falo em sonhos fora de hora, é mais ou menos assim. Às vezes a sua situação financeira, a sua estabilidade financeira não foi atingida, mas você tem um objetivo e a pressa de conseguir algo e simplesmente dá um passo à frente por impulso. Por exemplo, eu estou guardando dinheiro para comprar o meu apartamento, para dar uma entrada ou numa casa ou até num veículo, e às vezes esse veículo ele tem um valor um pouco alto para minha renda. Aí eu vejo, acontece algum momento ali que eu tomo o impulso de antecipar o prazo para realizar esse sonho. E aí é onde tá os problemas. Às vezes eu não estou preparado financeiramente para esse gasto. E aí que chegam os problemas. A falta de planejamento nesse sentido é o que te faz fracassar financeiramente a longo prazo. Pois às vezes eu tenho um padrão de vida X, mas ao eu fazer essa antecipação desse sonho, na minha percepção, eu estou acabando com o meu próprio fluxo de caixa, com minha própria vida financeira, ou seja, às vezes eu estou começando a gastar mais do que o que eu recebo e assim eu não tenho liquidez nenhuma e nem tenho dinheiro nenhum como uma segurança para mim. E se acontece algo de imprevisto, eu posso simplesmente ficar à deriva. Outro exemplo também, muitas pessoas querem, né, pensam em casar, por exemplo, em fazer aquela baita festa de casamento, e é algo que atualmente não custa tão pouco assim, custa até caro demais uma festa de casamento, mas todo mundo às vezes tem um sonho. Para umas pessoas é um sonho fazer uma festa com tudo que tem direito, igreja, e que ao final das contas você vive um bom tempo financiando essa festa. Algo que às vezes você deve parar para analisar se realmente compensa, né? Não pelo emocional, mas pelo racional. Se compensa eu às vezes desembolsar ou nem tenho dinheiro e faço um financiamento ou empréstimo para realizar essa tal festa, esse tal sonho precipitado e ficar muito tempo da minha vida pagando. E às vezes isso torna algo com custo muito alto para mim a longo prazo. Outro gasto que às vezes você pode entender até que não faz tanto sentido assim é os gastos com saúde. Quando pagamos um convênio médico, a maioria de nós ainda quando trabalhamos recebemos esse benefício, né, da empresa. A empresa paga uma parte do convênio e você paga outra, uma porcentagem ali. Mas que no final das contas, a maioria das coisas que você for realmente precisar para um momento de emergência, para algo grave, que esse convênio não vai cobrir. Ele não vai cobrir as despesas. Se você ter alguma doença ou contrai algum tipo de problema complicado que exige uma cirurgia de um alto custo, o convênio simplesmente não vai cobrir. Ou seja, você vai ter que arcar da mesma forma com esses gastos, com esses custos adicionais que muitas vezes são bem altos. Você tem que parar para analisar se você realmente está pronto, né, às vezes para arcar com despesas tão altas assim, se a sua liberdade financeira te permite arcar com algo assim. Pois se você às vezes paga um convênio que não é tão atrativo, que não tem uma cobertura tão alta, e é claro que pagar um convênio desse também tem um valor muito alto, tem um custo muito alto para as famílias, no final das contas você vai estar apenas financiando essa seguradora de saúde a pagar com suas operações. Você está fazendo um financiamento, tanto você quanto todas as pessoas que estão pagando, está fazendo um financiamento das operações apenas dessa seguradora, pois ela precisa de pessoas pagando o convênio, é claro, para que ela possa arcar com todos os custos operacionais dela e ainda assim lucrar. E às vezes, uma vez ou outra, elas não vão querer arcar com esses custos que às vezes não compensam do ponto de vista delas. Então é aí que você vai ter que arcar com todos os custos da mesma forma. Então é sempre bom, principalmente quando se fala de reserva de emergência, é muito importante pensarmos principalmente nessa questão até antes de investir em qualquer outra coisa. É a reserva de emergência que vem em primeiro lugar. É estar preparado para o imprevisto, pois qualquer pessoa pode simplesmente estar bem de saúde e do nada acontecer algo e ela não ter condições de arcar com essas custas que às vezes ela acredita que o convênio pode arcar e no final das contas não vai acontecer. E aí é que tá, a vida de alguém vale muito mais que qualquer valor, mas se você não tem o dinheiro para pelo menos tentar salvar a vida de alguém, você vai acabar não fazendo nada da mesma forma e muitas vezes ajuda também, né? O terceiro gasto, ele não é diretamente ligado ao bolso, né? O gasto da improdutividade, é o gasto
gasto do tempo, que é um dos bens mais preciosos que nós temos, é o nosso tempo. Se você for ver na internet, existem muitos assuntos, muitos vídeos até que falam da importância de você acordar cedo muitas vezes. Ah, acorda cedo para você ter mais tempo para aproveitar isso e aquilo. Eu acredito que isso aí não é algo tão relevante assim, pois vamos dizer que se eu acordo de 4 horas da manhã, mas se eu fico de 4 horas da manhã até meio-dia simplesmente fazendo nada da minha vida, qual que é o sentido de eu acordar cedo simplesmente para não fazer nada? Eu posso muito bem acordar meio-dia e trabalhar 3 horas do meu dia e saber que eu estou fazendo algo que eu já tenho liberdade para fazer, ou que essas 3 horas têm um valor muito maior do que eu trabalhar até 12 horas por dia. Isso depende do que valor e qual valor eu estou criando para minha pessoa e para mim em relação às horas. Às vezes vale mais para mim gastar 3 horas de trabalho fazendo algo que vai me dar um retorno 10 vezes maior do que passar 8, 10 horas do meu dia trabalhando e sabendo que o valor da minha hora gasta é bem menor. A importância de ser improdutivo é nesse sentido, pois eu posso passar 12 horas trabalhando e não ter produzido nada, como eu posso trabalhar 2 horas do meu dia e ser mais produtivo do que 10, 15 pessoas. É o valor do tempo, quanto tempo eu estou disposto a fazer e o que eu vou fazer nesse pouco tempo. Isso não tem nada a ver com acordar 2 horas da manhã ou simplesmente virar a noite acordado achando que você vai ficar rico no outro dia. Isso é simplesmente uma conversa fiada de coach e de coisa de internet. Não tem nada a ver. Você tem que procurar dar valor ao tempo que você está disposto a estar acordado trabalhando e não ao tempo que você vai deixar de dormir ou não. Eu acredito que é importante até sim descansar bem, dormir bem, para que você acorde 100% apto a fazer as coisas do jeito certo, a produzir cada vez mais e não ao contrário. Então é importante dar valor ao tempo e não aumentar o tempo sem produzir nada, sem criar coisas diferentes ou fazer mais coisas. O quarto gasto são os gastos clichês. Mas o que são gastos clichês? São os gastos padrões que costumamos gastar muito dinheiro muitas vezes. É com roupa cara, é com um carro caro que não está de acordo com a minha situação financeira, roupa, calçados, é gastos com cartões de crédito. São todas essas coisas que só me geram mais ativos ao longo do tempo. Eu simplesmente começo a gastar as poucas economias que eu tenho, aquele pouco que me sobra durante o mês, para criar cada vez mais passivos. E assim eu vou criando um efeito bola de neve, só que de coisas negativas ao redor. Pois se eu ganho R$1.000, provavelmente eu tenho que durante o mês inteiro fazer coisas e ter gastos que compactuem com esses mesmos R$1.000 que eu ganho. Não faz sentido nenhum. Às vezes eu fazer uma conta meio que ao avesso, né? Eu ganhar R$1.000, aí por exemplo eu tenho um cartão de crédito que tem mais 1.000 de limite, aí eu vou e gasto os mesmos R$1.000 que eu tenho e mais R$1.000 de limite. E aí no outro mês o que eu vou fazer da vida? É claro que às vezes acontece imprevisto e às vezes você é forçado a deixar de fazer alguma coisa para fazer outra, sacrificar algumas coisas para fazer outras que são mais essenciais para a manutenção da sua vida, dos seus gastos mensais. E aí que também é importante falar da mesma questão da reserva de emergência. E aí que as pessoas também sempre devem procurar aprender sobre como se comportar, principalmente com o seu próprio dinheiro, e do quanto é importante poupar, muitas vezes investir, nem que seja em pequenas frações, mas que é algo que você pode contar sempre para que aconteça o imprevisto, aconteça algo que você não espera, você tenha como absorver pelo menos uma parte desses custos adicionais que vão ocorrer durante algum dia da sua vida. E o quinto gasto, que também é importante ter um pouco de planejamento, mas é algo que dificilmente ocorre planejamento, é na relação dos filhos. Pois se você for para verificar, desde quando estamos na barriga da mãe até nossos 18 anos, ou muitas vezes até mais, tem muito marmanjo aí que fica dentro de casa até os 30 anos de idade ou mais. E são aí 20, 30 anos que você tem um gasto constante com seus filhos. Eu não diria que é uma coisa tão negativa, não tô falando que devemos não ter filhos, até porque eu também sou pai e eu sei muito bem o quanto isso equivale todos os meses pro meu bolso. Eu sei o quanto que é o custo e às vezes eu até acho que sempre tem que ter algo diferente para absorver esses custos de manter uma criança, pois nos dias de hoje ser pai, quando se fala da questão financeira, realmente é algo que se torna bem pesado pro bolso. Isso depende também de quanto a pessoa tem, de quanto a pessoa ganha, de quanto a família composta pelo pai e a mãe ganha, é quem vai representar para vocês dois uma porcentagem significativa da renda de vocês. Mas de uma forma geral, eu acredito que filhos jamais podem ser levados e considerados como uma fonte de gasto em si. Eu diria que você tem que aprender a se planejar. Se você às vezes não tem um cenário onde você tem uma família, mas a qualquer momento você pode ser abençoado com a possibilidade de ser pai, de ser mãe, você deve aprender a se planejar como um pai e criar um orçamento familiar, por exemplo. Pois afinal, ser pai não é ter um gasto eterno para a vida.
Eu diria que dependendo da pessoa, ele te possibilita a se encorajar e a mudar a sua vida. Pelo menos pra mim foi assim. Eu, no momento que eu me tornei pai, eu não tava pensando na possibilidade. Eu sempre tive o sonho de ser pai, mas no momento em que isso aconteceu, então eu acredito que eu não estava tão preparado de forma financeira. Então eu posso dizer, por exemplo, por mim mesmo. No momento eu não estava tão preparado assim financeiramente e eu enfrentei muitos problemas até eu conseguir me organizar e as coisas começarem a andar de forma mais conforme. Mas que todo mundo passa por essas dificuldades, tanto quem tem dinheiro, quem não tem. O gasto de ter uma família, de manter um filho é diferente, mas eu sei que isso aí não é algo tão relevante assim para quando nós se tornamos pais. Afinal, eu não me preocupo, eu não fico pensando, caramba, gastei tanto com meu filho, com minha filha esse mês, e eu não fico preocupado com isso. Eu tô preocupado com o que vem pro futuro dela, com o que eu vou fazer para garantir o futuro dela. E querendo ou não, isso me deu mais foco. Eu diria que teve muitas coisas que eu criei a atitude para fazer e vi que eu precisava fazer depois que minha filha veio ao mundo, e eu pude perceber que eu ainda não era tão pronto assim para muita coisa. E dali para frente eu comecei a mudar meu pensamento, comecei a alinhar meu pensamento com outras coisas que realmente me trariam resultado. Então eu, de forma geral, eu não acredito que um filho seja tão assim determinante como um gasto. É claro que você deve sempre pensar, igual eu falei, ter um planejamento financeiro, principalmente quando você é pai, você é mãe, você tem uma família, é importante, tanto para você saber como lidar com os problemas que vão surgir, quanto garantir o melhor possível para o seu filho. É nesse sentido que eu estou falando. Bom, mas as decisões de forma geral, tanto para um dos gastos quanto para todos os que eu falei, depende de pessoa para pessoa, é claro. Não vou dizer que você está errado às vezes em pensar diferente de mim. Não estou dizendo isso. Cada pessoa tem seu modo de pensar, tem sua forma de olhar para sua situação financeira, para sua família, ou para seus negócios, para seu trabalho. É apenas um intuito mesmo de deixar como dicas e informações. Bom, eu gostaria de pedir para que você não é inscrito no canal, que você se inscreva, compartilhe sempre que for possível e ative suas notificações. Até qualquer momento.